Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, mais esse dia, mais uma oportunidade, onde nós podemos continuar aprendendo a palavra do nosso Deus. Amém. Embora sejam temas já bastante conhecidos, mas toda vez que a gente relê ou volta a comentar sobre esse tema, a gente sempre consegue extrair alguma coisa diferente, né? Então está aí o sentido de que a palavra de Deus se renova a cada dia em nossa vida, porque sempre que a gente relê o mesmo versículo, ele sempre vai ter o poder, por ser a palavra de Deus, de nos transmitir algo diferente. Hoje a lição é de número 7 e tem por título Davi é ungido rei. Tá? Antes de qualquer comentário, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 16. A partir do primeiro versículo até o versículo 13. A partir do versículo 1 até o versículo 13. Que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e este que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Bem? Bom, Ramá é o local, a aldeia, o bairro onde Samuel ficava. Entendeu? Bom, na lição de hoje, tá? O nosso objetivo aqui, tá? É apresentar a unção de Davi como rei, mostrar
o serviço, a virtude de serviço do rei Davi, a gente vai entender o que isso quer dizer, tá? E retratar Davi como um guerreiro, sendo que o objetivo geral dessa lição, o que a gente pode já, desde agora, já se basear nisso, é a gente se conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a unção, tá? O ungido. O rei Davi, ele foi ungido para ser rei. A gente na última lição, recordando, a gente viu que Saul foi rejeitado por Deus porque cometeu um grande erro. Primeiro, ele saiu à guerra e a ordem era para que destruísse tudo e todos. Só que chegando lá, se você for ler o capítulo, o capítulo 15, você vai ver que chegando lá, Saul e os seus guerreiros, né, os seus companheiros de guerra, não mataram o rei. Assim fizeram meio que uma barganha, né, em troca de algumas ovelhas, algumas vacas bonitas e tal. E aí, depois de ter feito isso, depois de já ter desobedecido a ordem que era para matar tudo e todos, Saul se sente no dever, na liberdade, no direito de pegar uma desses despojos de guerra que foi trocado em prol da vida do rei, que era para ter sido morto, tá? E faz um sacrifício e não espera Samuel chegar. Quando Samuel chega, Saul vai se justificar com Samuel. Mas, dali em diante, Samuel já falou para Saul: olha, a partir de hoje, Deus já tem escolhido alguém segundo o seu coração para assumir o seu lugar. Tá? Então, por isso é que nós vimos na última lição que Saul foi rejeitado. E a lição de hoje é dando continuidade a essa situação, porque depois que Saul foi rejeitado, Deus orienta Samuel quem seria ungido o próximo rei, tá? Mas falando de unção, o conceito de unção, tá, é do Antigo Testamento. A unção vem do Antigo Testamento. E qual era o propósito da unção? A unção, ela era feita sobre sacerdotes, sobre reis e ocasionalmente, por orientação divina, em profetas. Isso no Antigo Testamento. Tá? Então, a unção acontecia quando ia ungir um sacerdote, quando ia ungir um rei, ou ocasionalmente, por orientação divina, profetas. Tá? Que no caso, a unção servia para trazer o Espírito Santo em contato. A capacitação. Isso aí. Tá? Então, a gente vai agora falar melhor sobre o que o irmão está comentando. Só que antes da gente entrar nesse ponto, o que os irmãos entendem de unção? O que é unção, os irmãos? Aqui não é uma pergunta que tem a resposta certa. É só para que a gente veja o que os irmãos pensam quando fala assim, a unção. O que é unção? Eu penso que é um revestimento. Revestimento. Capacitação. Mais alguém? Isso é revestimento. Revestimento. Né? Então, exatamente. Unção, tá? É capacitação, revestimento. Tá? E nós vamos entender agora um pouco esse ponto que eu achei muito interessante, muito esclarecedor. Por que se fazia isso antes e hoje em dia não se faz mais? Nós vamos entender agora. Mas essa unção é a mesma que, tipo assim, quando uma pessoa pede uma oração, e aí o pastor vem e unge com... Agora a gente vai falar. Segura aí que a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar, você vai entender exatamente agora esse
ponto. O que acontece? Vamos lá, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? E na palavra, no hebraico, existe, né? E foi traduzido do hebraico, unção com dois sentidos. Tem duas palavras que representam unção no hebraico. Uma eu não sei se a pronúncia é certa, mas é zuk, e outra é masha, tá? Falando primeiramente de zuk, tá? O primeiro conceito de unção no hebraico, certo? Esse conceito de unção aponta para o que a irmã está falando. Zuk, no hebraico, tá? Era a unção de azeite sobre convidados, tá? Isso no Antigo Testamento. Nós podemos ver como referência quando Ruth foi se preparar para deitar os pés de Boaz, né? Ela tomou um banho e se cingiu com azeite, tá? Ela se cingiu. Vamos ler lá? É Ruth capítulo 3, versículo 3. Bota lá rapidinho, só para a gente... Ruth 3, 3. Tá ali? Ó. Lava-te, pois, e unge-te, e veste das tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Está falando de Ruth, quando foi se deitar aos pés de Boaz, tá? Ela foi orientada, lava-te, pois, e unge-te. Esse unge-te ali é esse zuk do hebraico, tá? No Novo Testamento, agora vamos voltar lá no Novo Testamento. O Novo Testamento foi traduzido do grego, tá? Do hebraico para o grego, a palavra que é traduzida é aleifo, tá? Ó, zuk no Antigo Testamento, no grego, no Novo Testamento, aleifo. Aí agora entra o que a irmã falou. Aleifo, tá? É a palavra traduzida do hebraico para o grego, referente à unção, ungir os convidados. Agora a gente pode pegar sobre Maria, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus quando ele chegou, tá? Na casa do fariseu, né? Vamos ler lá? Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Ó. O centurião, né? 7:38. Vamos ler lá. Ó. Ele foi para a casa de um fariseu, né? E no versículo 38 do capítulo 7 diz assim: e estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Ainda o versículo 46, que diz assim, aí Jesus fala, não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Então, é a mesma unção, que lá no Antigo Testamento é zuk, e aqui é aleifo, tá? Esse aleifo, traduzido do grego, além de ser usado para especificar a unção a convidados, também é especificado para a unção dos enfermos, que é o que a irmã disse, quando unge a testa. Entendeu? Então, essa tradução que veio lá do hebraico para o grego e para nós, aplica-se à unção aos convidados, como a Maria fez, tá? E também aos enfermos. A gente pode ver quando Jesus ele fala lá em Marcos, capítulo 6, versículo 13. Vamos ler lá. Marcos 6, 13. Que diz assim, ó. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Esse ungiam é o aleifo, que veio do hebraico zuk, que se refere à mesma unção.
ainda a gente pode ver Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, 14. Tiago 5,14, ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. É a mesma tradução. Mas tem a... Qual que é a diferença? Porque quando, na igreja católica, né, quando vai fazer a apresentação da criança, eles molham na água. Isso. Assim, não sei se tem a ver. Esse ungir seria a mesma coisa? Assim, a minha pergunta é, tanto faz ser com água ou com óleo? O que os católicos fazem é batizar a criança. Entendeu? Sim, é batismo, tá? Então, o que acontece? Por que a gente não faz? Porque a criança em si não tem pecado. Entendeu? Então, minha filha, hoje tem 7 anos, a partir de agora ela já começa a pecar, porque ela começa a ter conhecimento do que é certo e errado e ela escolhe suas ações. Então, o batismo é a confissão diante dos homens de que você renuncia tudo que você fez e agora você é uma nova criatura. Não, acho que a minha pergunta foi meio que eu misturei. Mas tipo assim, essa unção tem que ser com óleo mesmo, só com azeite, com óleo, com azeite, ou com água também? Não, com azeite. Com azeite. Entendeu? A unção é feita com azeite, não com água. E aqui nesse versículo a gente aprende uma coisa interessante. Está alguém entre vós doente, o que ele tem que fazer? Chamar quem? Olha lá. Os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com óleo. Tem igrejas aí que os pastores dão óleo para qualquer pessoa ungir em casa, isso está fora da palavra. Exatamente. Se não tiver um presbítero, um diácono. Se não tiver nenhum dos dois, o pastor. Mas biblicamente falando, quem unge é o presbítero da igreja. E se caso a igreja ungir, tipo assim, um papel ou alguma coisa assim, fala? Errado. Então, agora a gente vai entrar Tem nesse gente que ponto. unge casa, unge peça. Agora a gente vai entrar nesse Ele ponto. vai explicar. Entendeu? Porque eu lembro que eu falei que tem 2 sentidos da unção vindo do Antigo Testamento. Uma é essa que a gente viu, tá? E agora tem o sentido da unção vindo do Antigo Testamento que se chama macha, tá? Macha. Essa unção do Antigo Testamento tem uma palavra que os irmãos vão começar a entender já a partir de agora. Tem uma palavra que é derivado dela, que se chama Machia, que traduzido para nós se chama Messias. Aí começa a dar mais sentido. Os irmãos vão entender onde eu vou chegar. Messias. Trazendo para o Novo Testamento, vindo do grego, essa palavra macha, traduzido para o grego, é criou, que traduzido para nós é Cristo. Entende? Macha no Antigo Testamento, criou no Novo Testamento. Palavra derivada de macha, Messias. Palavra representada por crio, para nós, Cristo. Daí o nome. Tá? Então, o que acontece? Enquanto o suco era referente à unção sobre visitas e é no Novo Testamento usado até para os enfermos, tá? Macha agora era a unção que era usado para ungir sacerdotes, reis e até profetas, tá? Nós podemos ver, por exemplo, Gênesis 31, 13. Vamos abrir lá, vamos ser bem rápido aí, a pessoa do projetor. Vamos botar o dedo no gatilho aí, ó. Gênesis 31, 13. Ó, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Estava falando com Jacó, tá? Eu tenho ungido uma coluna, é o tipo da unção que a gente está falando. Ainda, Êxodo 28, 41. Unção dos sacerdotes. Mas aí ele fala, né, que ele fez um voto. Sim, a gente vai entender. Vai vendo.
Êxodo 28, 41. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, marcha, tá? E os consagrarás e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. A gente ainda pode ver o capítulo 29, versículo 7. E tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. E ainda um versículo, nesse mesmo capítulo, o versículo 36. Também, cada dia, prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações e purificarás o altar, fazendo a expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. Toda essa unção que a gente está falando é referente à marcha. Tá? A gente vai chegar lá onde a irmã está falando. Olha, unção de reis, 1 Samuel 9,16. Era usado a unção dos reis, era esse termo que era usado. Ó. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e me livrará o povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E assim entre outros. Tá? Essa unção era dada, tá, a pessoas específicas. E até mesmo no Antigo Testamento, sobre objetos diversos. Por exemplo, quando foi a montar o tabernáculo, Êxodo capítulo 30, versículo 26 até o 28. Ó. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. E a mesa com todos os seus utensílios e o castiçal com os seus utensílios e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Essa unção no Antigo Testamento, além de ser dado a pessoas específicas, era também usada a objetos. Tá? Nós vamos chegar lá. Com licença. Uma coincidência grande, nesse capítulo 9, diz uma coisa interessante. Saul foi buscar as jumentas do seu pai, então ele é como se ele apacentasse jumenta, e Davi apacentava ovelhas. Olha a escolha do povo, escolheu um apacentador de jumentas. Profundo. Né? Então, essa unção no Antigo Testamento se ungia até objetos. Tá? Daí, olha só, o que foi comentado. Pessoas que até hoje pegam, igual o pastor disse, vai lá, unge a casa, unge o carro, porque é bíblico, porque eles faziam isso, né? Eles faziam isso no Antigo Testamento. Deus mandou com que todos os utensílios do tabernáculo fossem ungidos com azeite. Veja bem, nesse conceito do Antigo Testamento, tá? Dentro do termo marcha, essa unção representava o quê? A separação. Aquela pessoa ou aquele objeto que foi ungido não poderia ser usado para nenhuma outra coisa mais. É por isso que eu não concordo de irmãos que, vamos supor, pega esse teclado, essa bateria e vem para o incrédulo tocar. Exatamente. Então, veja bem, era ungido, eles passavam o óleo, o azeite, e desde aí então, aquilo não poderia ser mais usado para outros fins, a não ser servir a Deus, sendo pessoa, rei ou objetos, até profetas. Tá? Veja bem, Davi, quando estava fugindo de Saul e se escondeu na caverna, tá? Saul, procurando, foi e deitou na frente dele e dormiu. E ele estava escondido. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Olha que o Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul. Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Davi não matou Saul, porque Saul era um ungido e não poderia tocar no ungido. Vamos ler esse versículo? 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Ó, e disse aos seus homens, Davi dizendo aos seus homens,
o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor. Quem é meu Senhor ali? O minúsculo. Saul, tá? O rei. Ao ungido do Senhor. Por que é o ungido do Senhor? Samuel, quando foi se encontrar com Saul, ou Saul se encontrou com Samuel, Samuel ungiu a sua cabeça com azeite, falando, agora tu é rei. Então você é ungido de Deus, foi separado. Ah, mas Saul errou, Saul foi rejeitado, mas foi ungido. Agora, o tratado com Saul era Deus e Saul. Davi agiu pela orientação do Espírito Santo, porque também já tinha sido ungido. Tá? Então, com sabedoria, Davi respeitou isso. Guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor. Vamos trocar ali o Senhor como Saul. Guarde de que eu faça tal coisa a Saul, o rei, ao ungido do Senhor. Tá? Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Ele já estava em pecado, já foi rejeitado. Mas Davi enxergou isso, olha, ele é ungido. E tem outros versículos, um outro versículo na Bíblia, eu não me lembro a referência, que diz, ai daquele que tocar no meu ungido, ou no meu escolhido, ou no meu servo. Um versículo diz, não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Esse versículo. Obrigado. Então, por conta disso, essa unção, tá? Com esse termo macha, no hebraico, tá? Se referia a essa unção, separação das pessoas, tá? E também dos objetos. Sendo assim, tá? O simbolismo da unção, vindo do Antigo Testamento, foi um ato ordenado por Deus, que representava o Espírito de Deus, tá? Como eu disse, Saul, quando se encontrou com Samuel, tá? Samuel foi lá, o recebeu, o beijou e derramou o azeite sobre a sua cabeça. Dali em diante, o Espírito de Deus estava com Saul. Portanto, quando Samuel falou assim, agora tu pode ir embora, que Saul ia tomar um caminho, a Bíblia diz que o Espírito de Deus orientou Saul a ir a outro caminho. Tá? Porque agora ele era um ungido E Deus de é Deus. fiel, Né? Então, representa o Espírito, o derramamento do Espírito do Senhor. Tá? Mas então agora os objetos não são ungidos. Agora a gente vai entender. Veja bem, o termo macha, usado no Antigo Testamento, que no Novo Testamento, vindo do grego, tá? É crio. Lembra que eu falei? Macha tem uma palavra derivada, machia, que trazido para nós é Messias. Tá? No Novo Testamento, macha, para o grego é crio, que para nós é traduzido Cristo. Tá aí o sentido. Cristo, o Messias. Tá? É a unção que já vinha sendo falado no Antigo Testamento, que viria no Novo Testamento. Tá? Nós podemos ver o salmista falando, Salmos de número 45, versículo 7. Olha só. Tu amas as justiças e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Tá? Ainda Daniel também fala no capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Já estava falando de quem? Jesus. A unção no Novo Testamento veio sobre Jesus Cristo, o Messias. Tá? Então, Isaías 61 também, né? oi? Isaías 61, versículo 1, põe lá.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Já fazendo uma referência a Jesus Cristo. Tá? Então, no Novo Testamento, essa unção estava sobre Jesus Cristo. Agora vamos ver lá. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Veja bem o que Jesus diz. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ainda o apóstolo Pedro fala sobre essa unção sobre Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos. Vamos ler lá. Depois a gente vai concluir, os irmãos vão entender por que tanta... Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. 10, 38. Que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção estava sobre Jesus Cristo no Novo Testamento. Tá? Então a gente começa a entender. Ainda o apóstolo Paulo, agora o apóstolo Paulo, ele descreve essa unção que estava sobre Jesus Cristo em nós. Veja bem, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu. O que nos ungiu é Deus. Deixa eu ler de novo. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. A mesma unção estava sobre Jesus Cristo, agora está sobre nós. É Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Então, essa unção que antes era feita no Antigo Testamento, veio sobre Jesus Cristo e foi dado a nós. Entende? Então, daí você começa a entender por que a gente agora não unge mais obreiros com óleos. Por que a gente não unge mais bateria e teclado com óleo, passando óleo? A unção estava sobre Jesus Cristo e foi passado a nós. Entende? Hoje, por exemplo, os obreiros são consagrados com imposição de mãos. Como Paulo fez, né? Entende? Então, por exemplo, alguém foi indicado para diácono, para presbítero, para pastor, para evangelista, para missionário, é imposição de mão. Não precisa mais pegar o azeite e derramar sobre a cabeça, porque essa unção agora está em nós. Entende? Então quer dizer que, tipo assim, depende da igreja que vive o Novo ou o Velho Testamento. Não é questão de viver o Novo ou o Velho Testamento. A igreja Entende? nunca deveria viver o Velho Testamento. Não faz sentido uma igreja viver o Velho Testamento. É um antigo. Mas então por que a gente novo. estuda o... O Velho Testamento Porque é sombra, né? O velho é sombra. E as coisas que foram escritas antes para o nosso ensino. Então é um símbolo, entendeu? Mas, por exemplo, se for viver o Velho Testamento, tem que anular o sacrifício de Cristo. Você vai sair da graça. Mas Você vive no tempo da graça. Você vai voltar a viver no tempo da lei. Efésios 2, 8 Por e olho, 9. dente por dente. Efésios 2, 8 e 9. Entende? Estudar uma coisa. Mas entendeu? talvez aí que esteja o nosso erro, então, porque tem muitos que ainda vivam uma parte do Velho Testamento e uma parte Sim, do... isso tem. Não, E tem há uma coisas, mistura, mas não é, nem não. tudo, a lei não foi abolida. Jesus disse que não veio Isso. abolir, veio cumprir. Paulo também disse,
abolimos a lei por causa da graça? Não, antes estabelecemos a lei. Então, tudo é para o nosso ensino. Agora, as práticas religiosas, hoje nós não fazemos mais. Mas nós entendemos que o povo, aprendemos sobre o tabernáculo, como que funcionava e tiramos lição espiritual para as nossas vidas. Agora, as práticas que eram feitas lá, não podemos mais, porque Cristo já cumpriu. Até porque tudo ali no Aponta Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo é Cristo. Desse Se sentido aí. você for ler, tipo assim, o que Moisés representou para o povo? Isso. O libertador do povo do Egito. O líder. Jesus Cristo. Entende? Josué. Jesus Cristo. Tudo que você for pegando e você for analisar do Antigo Testamento já apontava para o Messias do Novo Testamento. Entende? Então, sim, pode falar. Mas tem algumas práticas do Velho Testamento, por exemplo, que a igreja adventista, por exemplo, segue essa questão de alimentação, de não comer carne de porco, não comer frutos do mar, esse tipo de Os coisa. muçulmanos também seguem. Porque, Sim. como explicado no Velho Testamento, é uma coisa que eu não sei até que ponto a vida de Jesus tenha mudado, porque o porco é um animal que come qualquer coisa, come porcaria, é um depositário de doença, assim como o camarão e outros bichos que são os lixeiros do mar, por exemplo, e podem trazer doença ao ser humano. Isso, na minha opinião, é uma recomendação do Velho Testamento. Eu mesmo não sigo, às vezes procuro seguir de alguma forma, mas é difícil. Sim. Mas eu acho que tem sentido seguir, continuar seguindo. Não, Porque não, não é errado. não é doutrina bíblica. Doutrina bíblica. Você sabe por quê? Tem uma passagem bíblica, parece que é em Marcos, que Jesus, parece que não é Marcos, mas o capítulo não me lembro. Ele diz assim: o que entra pela boca do homem não o contamina, mas o que sai, porque o que sai da boca vem do coração. Aí, mais na frente, está escrito assim: e a partir dali ele declarou puro todos os alimentos. Isso Está escrito. andei procurando, não achei. Assim, é o que o Diego falou. Concordância aqui. Tá? O Diego falou ali agora. Uma coisa é o irmão chegar e falar assim: não, eu vou seguir essa recomendação, vou seguir esse exemplo. Outra coisa é o pastor Joab chegar aqui na igreja e querer botar isso como doutrina. Sim. É como o sábado. Se você falar assim, bom, no domingo eu tenho que trabalhar, no domingo eu não consigo, então eu vou tirar o meu sábado para dedicar a Deus. Como sua prática, porque você não pode fazer isso ao domingo. Sei lá, trabalho no Olímpio Estádio, não tem como, só tem um jogo de domingo. Tudo bem. Agora, você fazer isso, separar o sábado por conta de doutrina, como uma doutrina bíblica, aí está errado. Aí tem que cumprir todo o resto da lei. É o que Tiago fala. Entendeu? Quem cumpre um trechinho da lei tem que cumprir todos. E ninguém cumpre, só Cristo. Só ele cumpriu. A igreja não pode cumprir o Antigo Testamento porque a igreja foi estabelecida no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tinha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse para Pedro. É só ler Hebreus do capítulo 7 ao capítulo 10. Anota aí. Hebreus do capítulo 7 ao capítulo 10. O Antigo Testamento só mesmo para você para estudar. É base. É a base. Você precisa conhecer, da onde Jesus veio, qual foi a descendência de Jesus, por exemplo, entendeu? Por que tinha certos costumes, por que tinha os fariseus que seguiam Jesus no Novo Testamento. Como é que você vai entender isso tudo se você não souber como foi constituído isso tudo no Antigo Testamento? Está entendendo? Por exemplo, os fariseus, por que os fariseus seguiam Jesus, perseguiam Jesus? Porque eles achavam que Jesus não estava cumprindo a lei. Porque eles achavam que Jesus era caluniador, que batia no peito e falava: eu sou o Cristo. Eles não aceitavam isso, porque eles estavam debaixo da lei de quem? De Moisés, no Antigo Testamento. Entende? Então, como é que a gente saberia disso? Imagina que não houvesse Antigo Testamento aqui, a gente não estivesse nunca falando do Antigo Testamento. Seria difícil a compreensão desse comportamento. Porque a gente não ia saber por que os fariseus simplesmente perseguiam Jesus. Com base em qual lei que eles estavam? Qual doutrina que eles ensinavam? Por que Jesus é o Messias? Quem é o Messias? Exatamente. Entende?
Por que veio o Espírito Santo? Simplesmente veio, mas isso tudo já era falado no Antigo Testamento. O profeta Joel, ele já falou no Antigo Testamento que depois Pedro, em Atos dos Apóstolos, repetiu o que Joel disse, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Depois que o povo, lá em Atos dos Apóstolos, Jesus foi assunto aos céus, Pedro pregando, falou a mesma coisa. Entende? Então, como é que você saberia quem foi o profeta Joel? Porque em Atos dos Apóstolos, ele disse especificamente, como o profeta Joel já disse. Tá, quem foi o profeta Joel? Precisa do Antigo Testamento para a gente saber. Entende? Então, mas seria, o Velho Testamento seria mais para falar de estudo, não. Vamos supor, então o pastor está ali pregando e aí a palavra de hoje vai ser do Velho Testamento. Ele, tipo assim, ele vai falar ali do Velho Testamento, de algum livro do Velho Testamento, sim, mas como ensinamento, não como para praticar hoje. Como doutrina, foi o que eu disse. Como prática religiosa, não. Eu posso pegar aqui uma base do Antigo Testamento e trazer uma mensagem. Por quê? Toda a Escritura foi inspirada por Deus para o nosso ensino. Então você pode tirar exemplos de vida no Antigo Testamento, comportamentos. Por exemplo, o temor de Moisés, a sede que Moisés tinha de ver Deus. Você pode usar isso na sua vida. Eu quero sentir mais a Deus. Eu quero ter uma intimidade maior com Deus, assim como Moisés teve. Você nunca vai chegar como Moisés, mas você pode usar isso para te inspirar. Entende? O próprio Davi, que nós estamos falando aqui, a gente vai comentar mais agora um pouco sobre ele. Os comportamentos, as atitudes que Davi teve, nós podemos pegar isso tudo para nós e aplicar na nossa vida. Entendeu? Para o nosso ensino. Em exemplo, agora eu não posso, como já foi dito, chegar aqui e falar, a partir de hoje, nós vamos agir dessa forma. Vamos fazer aqui de metal uma arca da aliança aqui, representando a presença de Deus, e ela vai ficar aqui, e agora a gente tem que respeitar. A gente não pode. Vamos celebrar a Páscoa, vamos... Exatamente. Porque Cristo é a nossa Páscoa, Paulo fala. Então o crente não tem mais Páscoa. A Páscoa do crente é Cristo. Até porque a Páscoa simbolizava Cristo, o cordeiro que era sacrificado. Por isso que até hoje, no Novo Testamento mesmo, tem textos ali que as pessoas pegam como se fossem doutrinas. Precisa entender na Bíblia o que é mandamento, o que é somente advertência, o que é ensinamento e o que é doutrina. Vamos supor, tem uma igreja no Brasil, não vou falar nome, tá? O pastor lá tem a doutrina do lava-pé. Ele, o pastor, se enrola numa toalha, quer dizer, já está errado ficar praticamente com metade do corpo nu diante da igreja, imitando Jesus, põe um bacião lá, os membros que entram, vai lá tudo e ele lava o pé de cada um. Jesus mandou lavar. Mentira. Diz que Jesus deu exemplo de humildade. Mas ali não está dizendo fazer isso. Entende? Então, o Antigo Testamento é importantíssimo para nós. Como que a gente hoje estaria comentando sobre esse assunto? Como você saberia hoje que a unção veio sobre Jesus Cristo e foi nos dada, se a gente não estivesse hoje falando do rei Davi? Entende? Então, vazio, né? Exatamente. Então a gente precisa disso, tá? Precisa dessa parte da Bíblia, vamos falar assim. O povo confunde. A lei aí generaliza todo o Velho Testamento, todos os profetas como lei. É outro erro. Caiu. Agora estamos no tempo da graça. Lê Hebreus 7 a 10, você vai entender que o que mudou é a lei de sacrifício. Entendeu? Mas a lei do não matar, do não roubar... Deus sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe. Permanece. Isso permanece. O sacrifício mudou. Aí eles pegam lá. Mudando o sacerdócio, mudou a lei. Mas eles não procuram ver qual lei que mudou. Aí ensina contra dízimo, ensina contra uma porção de coisas. Interpretação errada da Bíblia. Então, voltando aqui. No Novo Testamento, essa unção estava sobre Jesus Cristo e foi passada a nós como uma capacitação para que a gente pregue o Evangelho, para que a gente, para que o reino de Deus seja expandido.
Tá? Tem várias referências, eu vou ler somente duas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nós podemos ver. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá? E ainda 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Ainda o versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Antes que surja alguma dúvida, então quer dizer que ninguém precisa ensinar a Bíblia, porque o Espírito nos ensina. Se a gente for pegar o contexto, tá? Só vou deixar isso explicado. Uns versículos anteriores, o apóstolo Pedro está falando sobre os falsos ensinadores, tá? Os falsos mestres. Então é importante que a gente ande no Espírito e seja ensinado por ele para quê? Para que se amanhã ou depois o pastor Joabe sai daqui, entra um outro pastor e começa a ensinar coisas aleatórias, o Espírito que está em nós nos fará lembrar de tudo que o pastor Joabe já nos ensinou e a gente vai poder combater os falsos ensinos. É o que esse versículo está dizendo. Antes que alguém fale assim, então ninguém precisa ensinar a Bíblia, né? Precisa. Ele interpreta assim, de que ninguém vos ensina, então eu não preciso aprender de ninguém. Aquilo ali está se referindo aos falsos mestres. Entendeu? Vocês então, não precisam aprender dessas pessoas aí, desses falsos mestres, desses... Então, é isso que esse versículo quer dizer. Tá? O contexto dele vem dos falsos ensinamentos. Óbvio, você está em casa, você está meditando a Bíblia, o Espírito de Deus que habita em ti, te revela algo na palavra, te esclarece algo, também está dentro desse versículo. Mas isso só vai acontecer se você parar para meditar, se você parar para ler e aprender. Entende? Então o Espírito de Deus vai te ensinar, vai te capacitar. Mas não no sentido de que você não precisa vir mais à igreja, você não precisa de um pastor, você não precisa vir à escola dominical. Não, não é isso. Se for esse o pensamento de alguém, já corta. Você precisa vir à escola dominical, você precisa de um pastor, você precisa estar em comunhão, você precisa estar sempre lendo e aprendendo. Porém, o Espírito Santo que habita em você te protegerá dos falsos ensinos, se assim você estiver aprendendo todos os dias. Tá? Então, para isso que veio o Espírito agora passado de Jesus Cristo para nós. Voltando a Davi. Antes da gente entrar em Davi, ficou esclarecida essa parte da unção? Ficou ainda alguma dúvida? Que a unção vinda do Antigo Testamento era usada para ungir convidados e ungir, separar pessoas específicas para o trabalho da obra. Tá? Porém, no Novo Testamento, estava sobre Jesus Cristo e foi passado a nós. Tá? Então, ficou esclarecido, né? Qualquer coisa a gente fala novamente. Tá? Dando continuidade. A unção sobre Davi. Veja bem, na nossa leitura bíblica em classe, a gente vê que Samuel gostava de Saul e ele sentiu pena de Saul. Tá? Vamos ler aqui o 1 Samuel capítulo 15, lá no finalzinho, quando Saul já tinha cometido o seu erro e Samuel já tinha falado a Deus, está se rejeitando, Saul já foi rejeitado, tá, por Deus. Samuel pega e mata, tá, o rei que Saul deveria ter matado. Tá? Samuel pega e mata. E a Bíblia diz que depois que eles se separaram ali, Samuel não viu mais a Saul até o dia da sua morte. Então, saiu dali e acabou. Porém, olha o que ele diz aqui. No versículo 35 do capítulo 15, tá?
diz assim, ele nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. Samuel ficou com pena. Então ele dá a entender que ele não viu porque não quis. Entendeu? Nunca mais escolheu viu, isso, porque Samuel teve dó. Então ele, com dó ele não queria ver mais o Entendeu? sofrimento. Então, olha lá. Cadê? Isso mesmo. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Saul foi rejeitado. Agora o capítulo 16, que é a nossa leitura bíblica em classe, né? No primeiro versículo diz assim, ele já começa assim, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Entendeu? Então Samuel sofreu. É como assim, o que eu entendo quando Saul se encontrou com Samuel, e Samuel foi e abraçou e lhe deu um beijo, né? E falou, vem, e foi e ungiu. Samuel, meio que, eu entendo que Samuel criou meio que um elo pessoal com Saul, ele gostou de Saul, tá? Porém, quando Saul cometeu o seu erro, eu fico imaginando como... Foi uma decepção para ele. Isso aí, é como um pai se decepciona com o filho. Isso mesmo. Entende? Samuel estava sob a orientação de Deus. Então Samuel, por ser um homem justo e fiel e temente a Deus, Samuel não redaria o seu pé para fazer o contrário à vontade de Deus. Porém, Samuel falou assim, porque é como se Samuel tivesse falado assim, não falou, mas como se ele tivesse falado, por que tu foi fazer isso? Puxa vida, Deus te escolheu. Por que tu foi fazer isso? E agora? Agora Deus já escolheu outro para assumir o seu lugar. Mas falando isso, eu entendo, eu vejo como um sentimento de decepção. Tipo assim, em outras palavras, poxa, eu confiei em você, eu acreditei em você, eu acreditava em você. Poxa, e você foi fazer isso? E foi Deus realmente quem te... Né? Então, depois, o nosso próprio Deus fala com Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Até quando tu vai ficar com pena dele, vai ficar se lamentando pelo erro dele? Eu já o rejeitei, acabou. Entende? Só que Samuel conhecia, digamos, um pouco a Saul, porque Samuel tinha medo, porque Deus falou assim, olha, tu vai levantar e tu vai ungir outro rei que eu vou te mostrar quem é. Samuel ficou com medo, porque ele falou assim, olha, se Saul descobrir que eu estou indo ungir outro rei, vai me matar. Está aqui nos versículos, olha. Porém, no versículo 2, porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Ele já sabia também como Saul reagiria, né? Então, Deus estrategicamente fala assim, não, pega uma das bezerras e vai oferecer o sacrifício. Ou seja, em outras palavras, ninguém precisa saber o que você vai fazer. Ninguém precisa saber. Quando Samuel chega em Belém, tá? Os anciões já logo cercam Samuel. E falam assim, tu veio aqui em paz, né? Por quê? Porque era um homem de Deus. E toda vez que um homem de Deus se apresentava no meio do povo, alguma coisa ia acontecer. Então o povo já temia. Eu sabia que estava errado, né? Exatamente. Então o povo já temia, o povo já logo falou assim, tu veio em paz, né, Samuel? Aí, não, eu só vim prestar o sacrifício ao Senhor. E aí foi lá, chamou Jessé, os seus filhos, os ungiu, os preparou para participar. Sendo assim, Jessé, tá, o belemita, quem era Jessé? Lembra que eu falei lá de Ruth, que foi se deitar aos pés de Boaz e tal? Ruth, esposa de Boaz, teve a Jessé. Tá? Jessé, não, foi o pai de Jessé e Jessé era neto. Né? Vamos ler lá para não ficar dúvida. Ruth capítulo 4, versículo 17. Só para a gente esclarecer que Jessé não apareceu do nada no meio da história e por que foi escolhido, né? Jesus é da raiz de Jessé. Ó,
Ruth, capítulo 4, versículo 17. Que ele diz assim: E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome assim, ó, a Obed, pai de Jessé, tá? Este é pai de Jessé, pai de Davi. Então quer dizer, Jessé era neto de Ruth com Boaz, tá? E Davi era o seu bisneto. Entende? Então tem toda uma linha. Mais uma vez eu volto ao ponto que a irmã levantou, a importância de conhecermos o Antigo Testamento. Entende? Para saber todas essas informações. Então, Deus orientou, falou, vai à casa de Jessé, porque lá está o novo rei de Israel. Chegando à casa de Jessé, começaram a se passar os filhos. Veio o primogênito, veio o segundo, veio o terceiro, e a Bíblia diz que eles eram de boa aparência, de boa estatura, né? Portanto, logo que veio o primeiro, o primogênito, Samuel falou, tá aí, ó, o novo rei de Israel. E aí Deus chama a atenção, né? Na minha concepção, Deus falou, ó, não atente para a aparência. Né? Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Certamente ele deve ter se espelhado em Saul. Saul, assim, provável. Não tinha um Provável. do que ele. Exatamente. Ele comparou, falou, ó, é esse aqui. Entende? Então Deus já logo falou, ó, não é esse. E a Bíblia vem nos dizer que Jessé passa os 7 filhos dele diante de Samuel. E Deus fala, ó, nenhum destes eu tenho escolhido. E aí, O menor. Samuel falou assim, acabaram-se os seus filhos? Aí Jessé falou assim, não, acabou não. Tem um, tá lá no pasto, apacentando as ovelhas. É o menor, é o pequenininho, é o Davizinho. Né? Aí Samuel, mais de graça, falou, manda eu chamar. E a Bíblia diz que Jessé mandou buscar a Davi, e aí vem Davi. E aí uma curiosidade é que a Bíblia diz que Davi era ruivo e de boa presença. Tá? Davi não era um homem feio. Porém, se a gente for analisar lá naquela época, tá? A gente está falando lá dos judeus. Tá? Não era normal, naquela época, normal como é hoje, um ruivo. Muito menos judeu. Né? Um ruivo judeu. Muitas pessoas, eu já vi isso em pregações, as pessoas falam, não, porque Davi não tinha nem beleza, Davi era diferente, e Deus o escolheu. Não, a Bíblia diz que Davi era bonito, era um jovem formoso. A diferença de Davi é que ele era ruivo, e nem os judeus. Davi era baixo. E baixo, pequeno. Enquanto seus irmãos, portanto, a gente vai ver aqui, que quando surgiu a guerra contra Golias, os 3 mais velhos de Jessé foram para a guerra, porque eram grandes, jovens, guerreiros, né? E Davi era minúsculo, só apacentava as ovelhas. Mas a diferença em relação à sua fisionomia, é que ele era ruivo. E naquela época, não era normal um judeu ruivo. Entende? Então, eu estou entrando nesse ponto porque eu já vi algumas pessoas com essas pregações dizendo que Davi não tinha beleza, Davi, enfim, puxando para esse lado. Não, Davi era um jovem formoso. A gente pode até ler de novo aqui, ó, na nossa leitura bíblica em classe. O versículo do capítulo 16, o versículo 12. Bota aí pra gente. 16, 12, 1 Samuel. Ó, então andou em busca dele e o trouxe, ó, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Então, se eu ouvir alguém falando que Davi era feio, que Davi... Não. Davi era diferente porque era ruivo. Pode ver que está até entre parênteses. Era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Tá? Então, assim... Mas não fala que ele era baixinho aí, fala. Fala, o Jessé fala quando manda chamar ele, quer ver? No versículo 11. E quando Davi vai enfrentar Golias... Isso, a gente vai falar, isso aí. A gente vai falar, ó, no versículo 11.
Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. Quem disse? Jessé disse para Samuel: ainda falta o menor. E quando Mas menor no sentido de ser o mais novo, não... Não, menor porque os seus irmãos eram tudo grande, formoso. Quando Entende? Davi vai enfrentar Golias, Saul coloca a armadura e Davi não consegue nem Não andar. consegue se mexer, a gente vai ler aqui agora. Mas quer ver um outro exemplo? Por exemplo, ó, o versículo 7. 7, deixa eu ver aqui. não sei. Nem para a altura da sua estatura. Pois é, isso é quando logo passou o primogênito de Jessé, tá? E aí ele disse assim, ó, porém o Senhor disse a Samuel: não atente, pois, para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Entende? Então entende-se que os filhos de Jessé eram todos fortes. Pelo menos os primeiros 3 filhos dele eram bem fortes e de boa presença. Porém, Davi era o menor. Tá? A gente vai agora entrar nesse ponto. Um detalhe, que como eu disse, que a gente pode tirar de ensino para nós, que quando Davi se apresentou diante de Samuel, e Samuel ungiu como rei, tá? Nós vamos entrar em outros pontos, mas a princípio, a unção de Deus sobre Davi não tirou dele, não o desfez de ser servo. Davi, mesmo sendo ungido, tá? Ele continuou sendo servo. Tá? É um dos primeiros pontos que particularmente eu trago para a minha vida. Tá? A unção de Deus não tira de nós a atitude de servo. Nós vemos por aí e tal, na nossa igreja lá no Brasil tinha um caso desse, de que a pessoa foi consagrada e agora ela só manda. A pessoa foi consagrada e agora ela só aponta dedo, sentado. A unção de Deus, tá? Não nos tira, não invalida em nós a nossa atitude de servo. Nós continuamos sendo servo, tá? E Davi continuou sendo servo. Ele continuou apacentando as ovelhas do seu pai, tá? Veja que quando Saul foi rejeitado por Deus, a Bíblia vem nos dizer que Deus retira de Saul o seu espírito e permite que Saul seja atormentado por espíritos malignos, tá? Saul agora começa a ser atormentado, porque o Espírito de Deus se retirou dele, tá? Começa a ser perturbado, vamos falar, por demônios, tá? E aí, olha só, o ponto é que Davi permaneceu sendo servo, tá? E estrategicamente podemos dizer que era a forma que Deus estava trabalhando para que ele fosse se achegando aonde ele deveria chegar. Porém, Davi nunca quis passar à frente de Deus. Se manteve na posição de servo. Quando Saul estava lá atormentado por espíritos malignos, um dos jovens de Saul fala assim: olha, eu conheço alguém, filho de Jessé, que sabe tocar muito bem harpa. Ele é esperto, é inteligente, aprende bem, toca bem. Saul fala assim: chama ele. Saul sabia que ele já estava ungido como rei? Não. Por quê? Porque eu disse, Deus falou com Samuel: pega uma bezerra e vai prestar um sacrifício. Ou seja, ninguém precisa saber o que você vai fazer. Em momentos nenhum, Davi se aproveitou, tá? Se aproveitou da vulnerabilidade de Saul para falar assim: ó, eu agora vou ser o novo rei. Ó, eu já fui ungido. Saul não sabia que ele tinha sido ungido rei. E o tempo todo, Davi se permaneceu como servo. Davi foi chamado para tocar junto ao rei. Davi pegou sua harpinha e foi tocar junto ao rei. Davi, em momento sequer, lançou em rosto ou deixou saber. Ele se manteve na postura de servo, tá? Isso é um exemplo para nós. Independente da chamada que Deus tem na sua vida,
não deixe de ser servo. Não deixe de servir. Tá? Isso foi até um ensinamento que Jesus nos deixou. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ainda podemos ler Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Exemplo de Jesus para nós. Tá? Muitas pessoas hoje querem apontar dedos. Muitas pessoas hoje querem mandar. Porque, como eu já ouvi muita pessoa dizer isso, porque eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Né? E aí, meu amigo, começa, como já foi falado aqui nas aulas anteriores pelo Diego, sobre a rebelião, se rebela contra o pastor, e abre igreja, e na sua igreja agora ele só fica sentado dando ordens, e não porque, peraí, a gente veio para servir, independente da sua posição, não deixe de ser servo, independente da sua chamada, a chamada que Deus tem na sua vida, nunca deixe de ser servo, tá? É o exemplo que nós temos de Davi e também do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos deixou esse exemplo. Amém? Então, continuando. Davi, ele nunca se aproveitou da situação de Saul para tirar proveito. Antes, ele, mesmo indo tocar lá para acalmar Saul com os espíritos, com os demônios, Davi não ficava direto lá no palácio do rei. Davi voltava para casa, porque ele precisava apacentar as ovelhas do seu pai. Ele precisava tomar conta das ovelhas. Tá? Uma vez que, agora, Davi sendo ungido rei, mas se mantendo na posição de servo, surge agora um grande desafio para Davi. Quem? Gigante Golias. Tá? Como é que isso aconteceu, gente? Os filisteus sempre perseguiam o povo de Deus. Os filisteus sempre perseguiram o povo de Deus, até que um dia no vale eles se reuniram contra o povo de Deus e sai do meio deles o gigante Golias. Quem era o gigante Golias? O gigante Golias tinha 3 metros de altura, tá? E era todo revestido de uma couraça, né, de metal, de bronze, tá? Com a sua lança de ferro, homem de guerra. O gigante Golias foi um sobrevivente de quando Josué entrou na terra prometida e teve que matar todos os gigantes, tá? Ele foi um remanescente que conseguiu fugir e se salvar. Diferente lá do que a gente viu na última lição sobre os amalequitas, né? Que já era a proposta de Deus que todos fossem exterminados, né? Na terra prometida, eles teriam que entrar para conquistar a terra. E esse conseguiu fugir. Então ele era um remanescente desse povo, dos gigantes que tinham na terra prometida. E agora estava novamente diante do povo de Deus. Tá? Só que o povo todo atribulado. Porque quem vai enfrentar o gigante Golias? Quem vai enfrentar o gigante Golias? Nesse momento, nessa reunião de guerra, o povo de Deus já estava todo de um lado, tudo em fila, tá? Do outro lado os filisteus, e o gigante Golias desafiando o povo. E quem estava ali no meio daquele povo? Os 3 filhos de Jessé, que foram enviados para a guerra. Só que Jessé, a Bíblia diz que Jessé já era muito velho. E aí o que Jessé fez? Chamou Davi, falou assim: Davi, pega aí água, pão e leva para os seus irmãos lá na guerra. Só que leva também um pouco de pão para o comandante lá do exército, para deixar você passar, para você ver se seus irmãos estão bem.
E aí chega Davi correndo, talvez montado no seu jeguinho, no seu cavalinho, não sei. Chegou lá. Quando Davi chega lá, que vai ver os seus irmãos, o seu irmão mais velho fala assim: o que tu está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Só que nesse momento que o seu irmão estava falando com ele, Davi escuta Golias afrontando o povo de Deus. Nesse momento que o seu irmão mais velho estava falando com ele, Davi escuta Golias gritando lá assim: olha, não tem homem aí para me enfrentar, não? E aí Davi, que era o diferencial, eu já imagino o sangue de Davi borbulhando, né? Que Davi fala assim: quem é este que afronta o povo de Deus? Quem é esse? Só que o silêncio de Saul e também do próprio exército de Israel já comprovava a falta do Espírito de Deus. O medo. Eles já não tinham mais temor, mais fé. Só que tinha acabado de chegar um no meio deles, que aos olhos dos homens era incapaz de combater aquele gigante. Mas Davi tinha tanta fé, tanto temor e tanta coragem, que Davi falou assim: qual é o prêmio para quem derrubar esse gigante aí? O que é que o rei vai dar? O que é que o rei vai dar? Né? Ah, não, vai casar com a filha do rei, vai ser isento dos impostos e ainda vai ganhar lá umas moedas de ouro. Davi é perturbado com aquele insulto e o povo de Deus não fazia nada. Aquilo chegou aos olhos, que aí ele meio que ignorou os seus irmãos falando e começou a falar assim: quem é esse aí que está insultando? E isso chegou aos ouvidos de Saul. Saul gostava de Davi. Saul gostava de Davi, mas Saul não sabia quem era Davi realmente. Quando eu digo quem era Davi, ungido, novo rei. Mas ele gostava, tá? Ele tinha um carinho por Davi. E aí Saul falou assim: chama Davi aqui. Aí Saul: Davi, ele é um homem de guerra, 3 metros de altura. Você é pequeno, um garoto. Tu não tem nem porte. Não, mas eu vou. Aí sabe o que aconteceu nesse momento? Davi começou a contar as suas experiências lá no pasto do seu pai. Davi, é só uma mosquinha? Abelha. Ah, mas Não faz nada. não. Faz nada. Não fica mal. É só você bater, né? Davi começa a contar, tá? Para Saul as suas experiências. Olha, eu estava no pasto cuidando das ovelhas e veio um leão. E eu combati o leão. Depois veio o urso. E eu combati o urso com as minhas mãos. Só que, se a gente for ler, tá? Você vai ver, eu não vou ler porque a gente já passou da hora, mas tá... No capítulo 17 de 1 Samuel, você vai ver Davi falando, principalmente no versículo 34, tá? 1 Samuel, capítulo 17, eu não vou ler para a nossa hora. E aí, Davi começa a falar para Saul: olha, eu combati, mas o Senhor me livrou. O Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, e também me livrará desse gigante. Olha o temor que Davi tinha. Olha a fé que Davi tinha. Eu atribuo a fé, a coragem, todo esse comportamento de Davi, não ao fato dele ser assim, tipo, ele era uma pessoa corajosa, mas porque Davi já era ungido. Ele já tinha sido ungido. Então, eu atribuo, a Bíblia não fala isso, talvez eu nunca vi isso na Bíblia, mas o meu entendimento é que Davi, ele teve essa atitude corajosa e de enfrentar o gigante, da certeza da vitória, porque ele já tinha sido ungido. Já tinha sido ungido. É o ponto que eu ia entrar agora. Entendeu? Davi, quando foi ungido, imediatamente se apoderou de Davi o Espírito de Deus, assim como tinha se apoderado de Saul. Saul foi, só que o Espírito de Deus foi retirado de Saul. Ele começou a ser atormentado pelos demônios e Davi foi ungido rei. Agora o Espírito de Deus se apodera de Davi.
o encorajando, o capacitando, dando sabedoria, tudo. Mas por que no início Saul não foi? Foi também. Portanto, depois que Deus rejeitou Saul, o Espírito de Deus se retirou de Saul. E ele começou a ser atormentado pelos demônios. Pois é, mas se ele foi ungido, ele foi capacitado que nem Davi, por que ele não fez? Porque ele escolheu, porque ele foi desobediente. Porque uma coisa é você receber a capacitação do Espírito. Você está querendo dizer assim, se ele tinha o Espírito de Deus, por que ele se desviou? Por que a gente faz coisa errada? Deus não interfere nas suas atitudes. E a gente medita, a gente pensa só no pecado. A gente pensa só no pecado da desobediência dele. Deus mandou matar o rei Amalequita, destruir tudo, ele não fez, ofereceu sacrifício, só que ele cometeu um pecado pior ainda. Ele foi consultar uma feiticeira para tentar que a feiticeira invocasse o espírito de Samuel. E a Bíblia diz que ele, entendendo que era Samuel, ela fala, eis que vejo um que sobe da terra. Peraí. E ele entendeu que fosse Samuel. Não era Samuel, era um demônio que apareceu para ele. Então, além disso, ele, como foi ungido por Deus, que o Espírito de Deus foi se misturar com o Espírito maligno. Olha aí. Também. A questão de você ser capacitada pelo Espírito não tira de você a decisão das suas atitudes. É o livre-arbítrio. Entende? Igual eu disse, o fato de uma pessoa ser consagrada a algum cargo dentro da igreja, na hierarquia eclesiástica, não tira dele o comportamento de servo. Porém, muitos deixam de ser servos. Entendeu? É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Entendeu? Então, Saul recebeu todos os mesmos benefícios que Davi. Só que Saul escolheu o seu próprio caminho, pecando, errando. Entendeu? Só que Davi já era temente. Davi já era muito temente. Mas será que não foi porque Deus já não queria, não aceitava a Saul, mas mesmo assim ele fez? Deus aceitou Saul porque o povo pediu. Pois é. Portanto, ele falou para Mas Samuel. ele não queria, né? Não, porque o propósito de Deus inicial lá em Deuteronômio era que Deus ia levantar um rei no momento certo para o povo, que não ia extorquir o povo, que não ia escravizar o povo nem nada. Mas o povo quis adiantar. Então Deus permitiu. O povo não teve paciência de esperar Entendeu? a bênção de Deus. O povo, Deus permitiu. Pareceu mal aos olhos de Samuel. Deus falou para Samuel, dá ouvido ao povo. Antes eles estão rejeitando a mim, não a você. Entendeu? Então Deus permitiu. Falou, vocês querem? Está aí o rei de vocês. Entendeu? Então, o fato de ser capacitado espiritualmente, receber a unção, isso não tira de você o direito de você escolher o que você quer fazer. Deus pode te encher do Espírito Santo, de sabedoria, de autoridade, de poder para expulsar demônios, cura. Mas se você falar assim, eu não quero mais isso, vou seguir minha vida no mundo, vai lá. Deus vai deixar você ir. Entendeu? Só que há um preço que se paga. Entendeu? E foi o que aconteceu com Saul. Tá? Então, o ponto que o Diego levantou. Davi era um jovem temente e corajoso. Tá? Só que isso fica bem claro que Davi tinha com ele o Espírito de Deus. A certeza que ele tinha que entrar no campo de batalha, ia derrubar o gigante, é porque ele tinha sido ungido e sobre ele estava o Espírito de Deus. Tá? Então a Bíblia diz que ele entra, Saul reveste ele com toda a armadura. A Bíblia vem dizer que Davi não consegue nem se mexer. Aí fala, não preciso disso. Foi lá, pegou a sua funda, pegou 5 pedrinhas, mas na primeira pedra ele já mandou. E Deus, eu vejo Deus guiando aquela pedra certinho na testa do gigante. Sendo que, um detalhe para a gente encerrar. Lá em Juízes, no capítulo 20, versículo 16, a gente vai ver que os benjaminitas, quando iam para a guerra, já tinham homens
que tinha uma habilidade muito grande com a funda, a ponto de acertar um fio de cabelo. Bota lá. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Olha a habilidade que tinha. Pontaria. Canhota ainda. Pontaria. Entende? Então, eu fico pensando, Davi tinha essa mesma habilidade. Era bom de mira. Davi tinha a sua habilidade natural. E com a capacitação do Espírito, ninguém fica na frente, nem um gigante. Né? Então, o ponto aqui é que Davi, em momento nenhum, Davi guerreou as suas próprias guerras. Davi sempre pediu orientação a Deus para entrar numa batalha. Davi sempre atribuiu a Deus a vitória. Davi sempre atribuiu a Deus as suas conquistas. Tá? E para a gente encerrar, Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que eu quero dizer com isso? Tá? As nossas batalhas não devem ser para os nossos próprios ideais, mas tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? É assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.